Você falou agora de marra e arrogância, né? Eu, uma das coisas que eu mais admirava em você, e admiro até hoje, obviamente, mas como jogador na época de você, jogador de futebol, era justamente essa marra, que pra mim, cara, era marra, mas era uma marra que o carioca entende marra de uma maneira diferente, né? Marra com excesso de confiança. E excesso de confiança de quem resolve, de quem sabe que vai resolver. Então, na verdade, não era exatamente uma marra, mas sim a confiança que você sabia, que você tinha em você, que você sabia que você resolvia. E hoje em dia, no Flamengo, a gente tem o Gabi, que acho até que vocês têm uma boa relação, você é seu amigo e Tenho uma tal. ótima relação com ele. Pois é. E recentemente também rolou um print, que eu nem sei se é verdade, mas eu acredito que seja, do Benjamin Bach falando sobre isso. Falando que o Gabigol era muito marrento, falando que ele era muito arrogante, que ele não. Enfim, que ele foi entrevistar o Gabi no gramado depois do Flamengo ser campeão da Libertadores. O Gabi não parece que não teria dado entrevista para ele e tal, enfim. Você acha que o Gabigol hoje é o jogador que mais se aproxima de você no aspecto de excesso de confiança, porque sabe que vai resolver? E como é que você vê essa questão hoje em dia? Porque na tua época era diferente, né, cara? Você não tinha esse negócio de rede social e tudo mais. Cara, na verdade, hoje tem um monte de. Não tô falando do Benjamin, mas tem um monte Sim, de babaca que fala um monte de merda em uhum, relação a uma pessoa que deixa de ser um pouco comum, né? Vamos dizer assim. claro. Assim, o Gabriel tem uma personalidade dele. Eu, por exemplo, na minha época, muitas vezes entendia que não era momento por algum motivo, ou pelo simples motivo que eu não estava com vontade de dar entrevista, eu não dava. E, por incrível que pareça, a grande maioria dos repórteres naquela época entendia e respeitava. Hoje, infelizmente, não é assim. Então, assim, já começa por aí. Então, essa coisa de você dar entrevista ou não dar, eu sempre ouço assim, pô, o cara perdeu, pô, só porque perdeu não quer dar entrevista. É porque perdeu não quer dar entrevista, tá puto pra caralho. Ali na cabeça quente pode até falar algumas coisas que, pô, poderia, que com certeza não faria e não falaria se tivesse ganho ou tivesse com a cabeça tranquila, Claro. principalmente se for depois de uma final ou de um jogo de uma importância grande que você é eliminado, enfim. Sim. Então é melhor você nem falar. E essas pessoas já levam pro outro lado. Assim, depois eu finalizo em relação ao Gabriel, Aham. mas no meu caso, eu sempre fui um cara de personalidade. Assim, eu, em determinado momento da minha vida, passei um pouco do limite. Eu tenho essa minha consciência, né? A idade me fez ver isso. Era um pouco abusado. Até marrento também fui. Mas, assim, eu sempre respeitei as pessoas. E, assim, eu sempre aprendi que tu tem que respeitar quem te respeita. A partir do momento que a pessoa passa do seu limite com você, tu tem 100% de direito de passar também. Então, Uhum. assim, comigo foi muito assim. E voltando agora pro Gabriel, o Gabigol, né? Cara, eu não vejo nada de marra nele, eu não vejo nada de arrogância. Eu Uhum. vejo um cara de personalidade, um cara que é um pouco diferente dos que tem aí, que talvez não tenha essa personalidade dele, e talvez não queira se expor, vamos dizer assim, com uma parte da imprensa, torcedor. Eu, assim, conheço o Gabriel. Talvez essa minha colocação seja por esse motivo também, Uhum. mas eu vejo um cara do bem, um cara que Sim. ajuda muito o Flamengo, um cara fazedor de gol, inclusive dentro do nosso Brasil hoje, do futebol brasileiro que joga aqui, ele e o Hulk são os dois maiores fazedores de gol que nós temos no futebol brasileiro. Sim. E você, aproveitando esse gancho dos fazedores de gol, né? Obviamente, o Tite precisa levar fazedores de gol, né? A gente tem o Gabriel Jesus, que é um grande jogador, mas que na seleção, né? Acho que ele até fez um gol, né? Agora, no último jogo, não foi? Mas, enfim, ficou bastante tempo sem fazer gol, né? E a gente tem, por outro lado, o Gabi e o Hulk, que fazem o Hulk é a segunda temporada dele aqui no Brasil que ele vai bem. E o Gabi, enfim, vai bem desde 2018 que ele foi artilheiro no Santos.
Você levaria os dois para a Copa? E quem você gostaria que o Tite levasse que talvez não esteja levando? Ah, sim, eu vou te falar. Eu não vou te dizer assim que eu levaria o Hulk para a Copa. Porque o Hulk, inclusive, já teve a oportunidade da Copa Tá. e não mostrou na Copa o que vem mostrando agora. Mas eu poderia dar uma nova chance ao Hulk em relação com a camisa da seleção brasileira, porque a Copa vai ser em novembro. Nós vamos ter aí 2, 3, 4 jogos antes da Copa, jogos amistosos. Sim. Por que não? Não é testar o Hulk, porque o Hulk não precisa disso. Não O Hulk precisa de já teste, passou claro. pela seleção, disputou a Copa do Mundo. Mas, já que os outros que tiveram oportunidade não tem sido assim unanimidade, e não tem, na minha opinião, Uhum. não tem sido assim, nenhum deles ali falou, não, esse cara pode levar para a Copa certo que esse vai fazer a diferença. Os caras jogam bem, os caras fazem gol, mas na minha opinião, futebol é momento. E o momento, o Hulk tem feito gol, tem decidido o partido, tem jogado bem. Então, assim, levaria ele para a Copa? Ainda não. Chama o cara, convoca ele aí para dois amistosos ou 3 e vê qual vai ser a reação, qual é a repercussão e o que ele vai fazer. Em relação ao Gabigol, eu levaria ele para a Copa sim.